Então, boa noite, oficial, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar com vocês o plano operacional e o início do plano financeiro, tá ok? Alguns colegas estão me procurando, sabendo a respeito de plano de negócio, se a gente vai fazer um plano de negócio. Nós não vamos fazer um plano de negócio, tá? Eu vou separar, a gente vai fazer uma avaliação, ou talvez duas. Coisa simples, nada de bicho de sete cabeças. Tudo está dentro do nosso material, tudo está bem tranquilo da gente resolver, tá? Para não dar dor de cabeça para vocês, não. Nem para vocês e nem para mim. Trabalhar direitinho a gente faz direito aqui. Bacana? Eu vou então fazer aqui a apresentação da minha tela para a gente começar o nosso processo aqui de plano operacional. Minha tela já está visível para vocês? Tá sim, professor. Bacana, então vamos lá. Olha só, quando eu falo de plano operacional, eu estou falando basicamente disso aqui, ó. É um layout ou então um arranjo físico, né? Ele vai me perguntar o que é e como fazer. Olha, por meio desse layout ou desse arranjo físico, né? A gente vai definir, perdão, plano operacional não é só isso, tá? Uma das coisas dentro do plano operacional é isso. Aqui a gente vai definir como é que vai ser distribuída as diversas formas de trabalho e os demais departamentos da empresa, né? E aí a gente vai ver como é que vai ser distribuído recursos como, por exemplo, mercadoria, matéria-prima, produto acabado, estante, gôndola, e aí vai. Tá? E também aqui qual vai ser o espaço disponível para as pessoas, né? Para fazer o atendimento a terceiros, para poder fazer os seus próprios, desenvolver suas atividades, né? E ele vai falar para a gente aqui algumas coisas bem interessantes, né? Quais são as vantagens de se ter, vantagens e benefícios de você ter um espaço físico adequado. Primeira coisa que ele vai falar para a gente é o aumento na produtividade, né? Bom, vamos pensar enquanto trabalhadores. Se você está num lugar, aqui em Palmas, num escritório, onde você não tem uma ventilação adequada e não tem um ar-condicionado, a gente fica complicado trabalhar nesse lugar, né? A sensação térmica vai nos atrapalhar aí na nossa produtividade. No entanto, se eu tiver já separado um local adequado, com uma boa ventilação, ou então com um ar-condicionado mantendo aí a temperatura bem abaixo da temperatura do ambiente externo, a gente vai conseguir aumentar e até melhorar isso. Da mesma forma, a questão da produtividade também, não só na mão de obra, na mão de obra de serviços pesados, mas também na mão de obra de serviços administrativos, tá? E também uma outra coisa que vai melhorar é a diminuição do desperdício e do retrabalho. A maior facilidade na localização dos produtos pelos clientes nas áreas de venda. Isso aqui eles usam até algumas estratégias, por exemplo, em supermercados. Vocês já perceberam que dentro dos supermercados tem aquelas filas que você faz para os caixas rápidos, né? Então, quando eles fazem aquele corredor, eles sempre deixam ali pequenas peças ou pequenos produtos que você pode precisar de última hora, né? Vocês conhecem a Incanel? Se vocês conhecem a Incanel, vocês vão ver que na Incanel a gente tem um corredor desse que a gente pode passear lá e raramente você passa batido sem levar alguma coisinha dali, né? Isso é o quê? É um aumento na produtividade, tá? Ou seja, você está vendendo mais aquele produto que você viu ali, comprando, aliás, mais aquele produto que você viu. Você pode também ter uma melhoria na comunicação nos setores e entre as pessoas. Aqui, gente, olha, o ideal é você contratar um profissional que seja qualificado para ajudar a gente a fazer isso, tá? Se você, né, se isso não for possível, faça você mesmo um esquema, então, distribuindo as áreas da empresa, os equipamentos, os móveis, as pessoas, de uma forma que seja bem racional e sensata. E chame alguém da sua equipe para te ajudar, dar uma olhada, falar, ó, eu estou tentando mudar aqui o nosso escopo aqui, o nosso croquis de trabalho, o nosso layout, vê se você concorda, assim, esse tipo de coisa. E aí essa pessoa vai, às vezes, como ela também está lá no dia a dia, ela vai perceber algumas fragilidades ou alguns pontos positivos, né?
Aí é importante você escolher uma pessoa que seja fiel e não um puxa-saco. Se você pegar um puxa-saco, a coisa não vai funcionar. Ele traz para a gente aqui um exemplo. Agora eu vou dar uma diminuída para vocês perceberem todo o croquis. Ele traz para a gente aqui um exemplo de uma confeitaria. Deixa eu diminuir mais um pouquinho para vocês verem a legenda. Vocês estão conseguindo ler aqui as legendas da numeração? Eu estou vendo. Beleza. Pelo que vocês estão vendo aí, vocês acham que para uma confeitaria esse espaço aí seria adequado? Ou ele seria curto? Ou ele seria coisas fora do lugar? O que vocês acham? Eu sei que talvez nenhum de vocês entenda de panificação e de confeitaria, mas você percebe, por exemplo, um escritório e depósito junto, fica meio complexo, né? Você vai colocar ali, por exemplo, um cilindro do lado de uma pia. O cilindro ele trabalha diretamente com a massa, né? Depois que a massa já está batida na masseira. Então, se você cair mais água ali naquele cilindro junto com aquela massa, você vai fazer a sua massa desandar. Então, perceberam que aqui eles fizeram um croquis que, de certa forma, não está muito adequado, né? Olha a área comercial, que coisinha pequena, né? Na legislação também contempla que na área de comercial você tem que ter abertura para sanitários. Olha o sanitário como é que tá. Tem que dar a volta todinha no prédio para poder chegar nele, né? Aí assim fica meio complicado. Olha só, para farinha de trigo, o depósito, tanto que é pequenininho, o espaço, né? Cara, farinha de trigo você estoca saco de 50 quilos, né? Tem que ser no mínimo do tamanho aqui da área do forno, aqui, ó, do forno e da área do forno, né? Que a parte aqui do depósito da farinha de trigo ele é menor do que o forno, olha que coisa meio desproporcional, né? Então, assim, esse exemplo aqui, ele mostra pra gente algumas deficiências, tá? Não quer dizer que ele não tem a sua funcionalidade. Tem, mas ele pode ser mais eficiente, tá bom? Então é importante a gente ficar atento a esse desenho. E aí, assim, ele vai falar para a gente que uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento é com relação às exigências legais, tá? Desse processo. Por exemplo, a gente sabe que para a área de alimentação, a vigilância sanitária, ela tem uma normativa que ela exige que seja cumprida, né? Se você fizer qualquer coisa fora disso, você não consegue ali o seu alvará, e sem o seu alvará você não consegue abrir sua panificação, no caso da panificadora, né? E em outros negócios também. Por exemplo, você não vai hoje abrir nenhum tipo de comércio ou nenhum outro tipo de indústria se você não tiver o alvará do Corpo de Bombeiros, né? Então, olha só, certifique se é possível adequar o layout da sua empresa para pessoas portadoras de necessidades especiais. A sua empresa vai fazer atendimento ao público? Se for fazer atendimento ao público direto, é muito importante que você tenha e deixe isso bem transparente, bem claro, porque isso vai mostrar, além de respeito para com essa pessoa, vai mostrar também que a empresa tem responsabilidade social, ok? Outra questão, a capacidade produtiva, tá? Ó, é importante a gente fazer a estimativa correta da nossa capacidade produtiva, tá? Então, assim, ó, quando eu faço a minha capacidade instalada, perdão, quando eu faço a estimativa correta da minha capacidade instalada, vai me abrir o horizonte de que eu posso já imaginar e até antecipar clientes. Como assim antecipar clientes? Por exemplo, se eu trabalho com uma empresa que ela é passível de trabalhar com licitação, mesmo que a empresa não esteja em funcionamento, mas que tenha toda a documentação legal, eu posso já começar a trabalhar nela, né? Ou seja, eu já começo a utilizar a capacidade instalada da minha empresa, né? Antecipando. Mas se for na área de produção, na área de comercialização,
eu preciso mesmo já estar com tudo pronto, tá ok? E aí ele vai falar para mim que é o quanto que você pode produzir ou quantos clientes podem ser atendidos com a sua estrutura que atual existe, tá? Com isso, é possível diminuir a ociosidade e o desperdício. Olha que coisa interessante, né? E ele sempre vai abrir os nossos olhos para isso aqui, gente. Sermos realistas. Quando eu sou realista e considero, né, na projeção do volume da produção de vendas, serviços, tipo de produto, serviços nas instalações e maquinário, e também a disponibilidade financeira e orçamento, eu, se eu sou realista, eu vou trabalhar isso de acordo com o que o mercado está propondo, e não de acordo com aquilo que está aqui na minha cabeça ou de uma forma aleatória. E é sempre importante não esquecer de levar em conta a sazonalidade. O que é a sazonalidade? Datas específicas para cada coisa, né? Isso promove, essa sazonalidade, uma oscilação no mercado. Por exemplo, restaurante, lojas, Dia dos Namorados, ó, up. Fora dessas datas, ela está mais down, certo? Então, isso ajuda quando você está de olhos abertos com a questão da sazonalidade da tua empresa. Qual época do ano a sua empresa vai trabalhar mais? Você já tem noção? Vamos pensar aqui. Na área da engenharia elétrica, qual seria a época do ano que você teria maior possibilidade, uma empresa na área, de trabalhar, de trabalho? Ou todas as épocas do ano? O que vocês me dizem? Todas, né, Daniel? Certo. Eu acho que não época de festas, professor, tipo Carnaval e Natal, eu acho que seria baixo. Dá uma reduzida, né? É importante a gente ficar atento a isso, porque você preste atenção. As empresas que são prestadoras de serviço, geralmente nessas datas sazonais para o comércio, elas costumam ter uma baixa, né? Se for solar no verão, sempre melhor, né? É isso aí. Bacana, vamos lá então. E aí, aqui ele vai me trazer o hora de praticar. Agora, os processos operacionais. Gente, aqui, toda empresa que faz isso aqui, ou seja, que registra como é que a empresa vai funcionar, você tem. É uma empresa que ela é vista com outros olhos, tá? As pessoas vão olhar para ela e falar: putz, essa empresa é séria. Tem só, olha só, o manual de como é que eles vão trabalhar, né? Então, assim, e aí a gente tem que pensar, né, como é que vão ser feitas essas atividades, né? E aí, assim, e descrever etapa por etapa. Como é que é a fabricação do produto? Como é que são as vendas das mercadorias? Como é que é a forma do meu que eu vou prestar o serviço? Até mesmo nas rotinas administrativas, como, por exemplo, atender um telefone. Vocês já perceberam que algumas empresas, você liga lá, a pessoa atende, empresa fulana de tal, fulaninha, boa tarde, ou fulaninho, boa tarde, né? E em outro você fala, você liga, o cara fala, alô, de onde tá falando? Com quem você quer falar? É residência? Não, é da loja fulana de tal. Qual das duas você daria mais crédito? A primeira, né? Sem dúvida, né? E aí, assim, nesse processo operacional aqui, é interessante você identificar quais são os trabalhos que serão realizados, né? E quem vão ser os responsáveis por isso. Da mesma forma, que tipo de material e equipamento que você vai precisar. Nesse caso específico aqui, olha só, é muito interessante você ter isso na mão, porque quando você contrata uma pessoa nova para trabalhar na sua empresa também, você já entrega os manuais na mão dela e fala assim: olha, a nossa empresa funciona assim, tá aqui. E aí a pessoa, se tiver curiosidade ou se você fizer uma exigência, ela vai fazer uma leitura acurada daquilo e vai saber exatamente como é que a sua empresa trabalha, né? E aí ele vai falar que para isso você mesmo poderá elaborar um roteiro com essas informações. E ele vai dar um exemplo para a gente aqui numa empresa de vestuário, né? Como sempre, é um exemplo muito simplório, tá? Que a gente pode melhorar ele. Ele vai falar do molde, do corte da mesa, da cortadeira elétrica, da costura, do acabamento, da embalagem, da expedição. Isso aqui está muito superficial, né? Primeiro, ele não falou aqui qual tipo de tecido que ele vai utilizar,
para qual tipo de molde, se é molde de calça, de camisa ou de roupa íntima. Qual a mesa de corte? A mesa de corte corta tudo de uma vez? Corta só parte? Essa cortadeira elétrica, quem opera ela? Como é que ela é operada? Entendeu? A costura, ela é feita no local ou ela é feita fora? O acabamento dessa costura é feita lá onde costura o grosso ou aqui dentro, né? Essa embalagem é feita por onde? É feita lá, terminou de costurar e deu acabamento e já embalou? Ou é aqui, né? E essa expedição é feita por onde? Então, assim, tudo isso você tem que detalhar mais do que está aqui, tá? Fazer uma coisa um pouco mais rebuscada, porque você dá um tom mais de seriedade no seu plano, tá bom? Necessidade pessoal. Aqui ele vai perguntar para mim qual é a minha necessidade de pessoas trabalhando, né? E aí, para isso, eu vou precisar fazer uma projeção do pessoal que vai precisar para trabalhar para mim, para o meu negócio funcionar. Nesse caso aqui, é interessante você pegar lá no sumário executivo, você vai ver as habilidades dos seus sócios e vai definir aqui, olha, não, essa parte de instalação disso, quem vai fazer é o Jeremias, porque ele tem habilidade nesse tipo de instalação. Não, essa parte de projetos, quem vai desenvolver é o Alberto, porque o Alberto tem mais habilidade dessa parte. Ah, não, a parte comercial fica com o Daniel, porque ele é mais comunicativo e tem mais tranquilidade no relacionamento. Então aqui você decide isso, tá? Decide e desenha quanto que você vai precisar para cada um. Da mesma forma que assim, você pode colocar, você vai ter pessoas da sua família que vai trabalhar para você? Quantos são? Se você tiver sócio, por exemplo, e aí só o sócio coloca as pessoas para trabalhar lá, os parentes dele, você não coloca, vai dar problema, não vai? Então lá no sumário executivo, você já define certinho, da mesma forma que aqui também na necessidade pessoal, tá? É aqui que você vai dar limite para você e para os seus sócios, tá? Ó, verifica a disponibilidade de mão de obra qualificada na sua região. Se não for essa situação, procure investir em treinamento da equipe, tá? Eu me lembro bem que a Ford saiu do interior de São Paulo e foi para o interior da Bahia. Só que chegou lá no interior da Bahia, ninguém trabalhava com aquele, sabia trabalhar com aquele tipo de equipamento. Porque lá naquela localidade não tinha nenhuma fábrica, nenhuma montadora de automóveis. Eles precisaram capacitar toda uma região para depois iniciar o processo de fabricação lá. Olha só que canseira, né? Falta de uma observação mais pronta, né? Porque se eles tivessem feito essa observação, eles teriam feito assim: enquanto construía a fábrica, capacitava o pessoal. Fábrica concluída, pessoal capacitado, mãos à obra. Mas eles não fizeram isso, tá? E aí lembre-se de consultar o sindicato, porque o sindicato é que vai falar para você, ó, a legislação específica é essa, os acordos coletivos são esse, o piso salarial é esse e a grade horária é essa, né? Hoje a gente já tem a flexibilidade de poder negociar direto com os próprios funcionários da nossa empresa, tá? A legislação trabalhista já nos ampara isso. No entanto, muitos sindicatos ainda botam banca, então é importante você saber se dentro do seu trabalho, dentro do seu plano, você vai precisar tratar com o sindicato ou você já consegue trabalhar direto com os seus funcionários, beleza? Aí ele vai passar a hora de praticar aqui e a gente finalizou. Olha que coisa mais simples e rápida que foi aqui o nosso plano operacional, certo? Bacana. Não muito distante, a gente vai estar dando uma continuidade, né? Só um segundinho, por favor, eu vou fechar aqui o meu microfone e a minha câmera e já volto.
Bacana, pessoal. Todo mundo a postos aí para a gente reiniciar aqui. Plano financeiro, a gente vai falar. Ele é um assunto muito, 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 muito interessante, tá? Eu, particularmente, aprendo e aprendi muito quando eu comecei e que eu fiz os meus primeiros planos financeiros das empresas, de algumas empresas que eu já fiz consultoria nessa área, e até mesmo trazendo para o nosso dia a dia, né? Alguns planos financeiros. Peraí, compensa mais eu fazer isso ou eu fazer aquilo, né? Com relação até ao próprio consumo de casa, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa num plano financeiro que a gente precisa descobrir é qual vai ser o nosso investimento total da empresa. Olha só, aqui eu preciso saber quanto é que eu vou ter para me poder começar a minha empresa, tá? Mas para me poder chegar nesse total aqui, eu preciso passar por 3 etapas primeiro, tá? Para me poder saber exatamente quanto será o meu investimento total. Primeiro deles é o investimento fixo. Quanto vai ser o meu investimento fixo? E a gente vai ver cada um desses detalhado, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Qual é o capital de giro que eu vou precisar para minha empresa? Qual é o investimento pré-operacional? Ou seja, antes de iniciar meu negócio, tá? Vamos lá, então, para a estimativa dos investimentos fixos. Olha, ele vai falar para mim que esse investimento fixo ele corresponde a todos os bens que você tem que comprar para o seu negócio funcionar da maneira correta, tá? Isso é muito, muito, muito simples. Ele vai dar um exemplo para a gente agora aqui abaixo, tá? De como é que a gente vai descrever isso, né? Ele vai falar para mim que é o seguinte, olha só. Primeiro vamos passar aqui no Fique de Olho, né? Quando ele fala para mim no Fique de Olho aqui, para mim evitar imobilização desnecessária, é porque se eu resolvo, eu vou comprar um prédio para me poder montar a minha empresa. Mas o prédio custa 3 milhões de reais. Pô, 3 milhões de reais dá para me comprar de matéria-prima, dá para me fazer o meu capital de giro ou qualquer coisa nesse tipo. Então, é um recurso que eu vou deixar parado, que eu poderia pagar um aluguel, né, por um bom tempo, e isso fazer com que esse dinheiro possa girar e me dar mais retorno do que exatamente eu ter que comprar um equipamento, um imóvel, né? Isso não é uma questão fechada, gente. Isso aqui é uma sugestão, tá? Ele fala para você evitar a imobilização no sentido de sugestão. Porque, por exemplo, hoje, poucas as coisas estão dando mais retorno do que aluguel, né? E o juro está muito barato. Então, para mim poder pegar esse dinheiro e se eu trabalhar ele dentro da minha empresa, ele der mais do que a taxa de juro, ótimo. Mas se ele não der mais do que a taxa de juro, compensa eu, então, comprar um imóvel. Porque aí eu vou deixar de pagar o aluguel, né? É tudo matemática, tudo botar na ponta do lápis. E aí eu recomendo a vocês que procurem nosso irmão Jeremias aí, ó. Dúvida na continha? Chama o irmão do lado aí e fala, vem cá, me ajuda aqui. Vai compensar eu fazer isso aqui ou não? Beleza? Te joguei numa fria aí, né, brother? Mas tudo bem, vamos lá. Ó, considera... Professor, só uma pergunta, Fala. desculpa. Você falou de Claro. aluguel. Você falou de aluguel, eu fiquei pensando aqui, né? Sim, vamos lá. Então, estou falando numa questão leiga, mas a gente vê muito na questão dos órgãos públicos, por exemplo, aonde você paga uma mensalidade de aluguel por mês para um prédio, que, salvo engano, na minha concepção, seria mais fácil ele construir o prédio, que economizaria mais dinheiro do que pagar aquele aluguel, né? Não Sim, há esse tipo de planejamento só na administração pública? você falando na questão pública específica, né? Sim. Certo. Olha só, na questão da gestão pública, ela tem um fator muito interessante, que para você comprar ou para construir qualquer coisa, você precisa ter duas coisas que são primordiais. Primeiro, o terreno, lógico, né? E segundo, o capital para isso. O Estado e a União,
ele tem muitos terrenos em todas as cidades, tá? Às vezes ele não tem um terreno específico naquela localidade que seria adequado para ele fazer aquilo. Então, ou ele teria que comprar esse terreno, ou ele teria que desapropriar, e desapropriar, de certa forma, é comprar o terreno, né? No entanto, para eles terem esse recurso para a construção, é mais difícil do que eles terem o recurso para o aluguel, entendeu? Mas a gente também não pode perder de vista que, infelizmente, os políticos brasileiros são muito mala, tá? Tipo assim, eu vou alugar esse prédio aqui porque ele é do meu amigo e só me serve se for esse prédio, porque ele está localizado numa avenida boa, tem um bolsão de estacionamento, está bem localizado, tem fácil acesso da população. Então eu vou alugar esse aqui. Não entra no processo licitatório, tá? Tem uma questão que nos órgãos públicos, por exemplo, eles precisam ter para fazer a locação de algum prédio ou alguma outra coisa. Por exemplo, o aluguel é pago em cima do valor estabelecido pela Câmara Técnica de Valores do município, tá? Então, existe uma Câmara que avalia qual é o valor do aluguel de determinado prédio. E a prefeitura não pode pagar mais do que o que foi avaliado por aquela Câmara, tá? Sob pena de ter que devolver dinheiro depois. Então, assim, mas eu particularmente, eu vejo que a dificuldade maior é de você pegar da instituição, né, é ter esse recurso lá do Ministério para cá, para ele poder aplicar. Vou dar um exemplo muito interessante, que é o da compra da nossa reitoria aqui do Instituto. Eu não sei se vocês sabem como é que aconteceu, mas eu vou contar para vocês agora. Logo que foi criado o Instituto Federal, saiu do patamar de escola técnica federal e passou para o patamar de instituto. Com isso, ele ganhou algumas prerrogativas de universidade, vamos dizer assim, tanto que a partir disso vieram vários outros cursos superiores, especializações, mestrado, agora está em vias de um doutorado aí nas portas, né? Então, assim, tudo isso, ele vem em cima de um passo a passo que veio lá desse documento da criação do Instituto Federal. Só que, na época, o nosso reitor era o professor Nairton. O professor Nairton é um cara muito inteligente, extremamente precavido, extremamente cauteloso. E o que aconteceu? Quando teve a eleição que passou, a reitoria passou para o novo reitor, a reitora anterior já tinha comprado um prédio, tá? A toque de caixa, no apagar das luzes. Comprou um prédio qualquer lá, de qualquer jeito, só que não pagou, né? E aí passou para o professor Nairton pagar o prédio. O que aconteceu? O dinheiro que era para pagar o prédio numa localização ruim, o prédio tinha algumas salas dentro desse prédio que não tinha nem janela e nem ar-condicionado. Desculpa. Por aí você imagina, né? Mas a culpa foi da reitora? Não, foi do pessoal que foi lá vistoriar o prédio e falou para ela, olha, o prédio é bom. Mas esses caras também estavam levando um por fora na época. Aí a coisa deu uma cabulada, né? Quando veio para ele falou assim, não quero esse prédio. Mas o recurso para compra já estava na mão, parte do recurso, né? E aí quando foi em dezembro, apareceu esse prédio ali na Teotônio Segurado, e na época o Instituto já tinha 8 milhões em caixa para comprar o prédio, mas o prédio era 9 milhões. O professor Nairton apresentou o projeto, foi lá em Brasília, fez um movimento, e naquela história ali de novembro para dezembro, lá no apagar das luzes, ele conseguiu comprar o prédio. Conseguiu comprar e empenhar o recurso que foi pago em janeiro do ano seguinte. Então, assim,
teve boa vontade do professor Nairton e da equipe, né? Porque teve que fazer todo um estudo e todos os projetos, análise de projeto, tudo assim, coisa que geralmente na instituição demoraria aí em torno de 15 a 20 dias para fazer, foi feito em 24 horas, né? Pela questão da necessidade, da urgência e da capitania de um cara que queria fazer certo. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais clara, as instituições públicas que não têm o seu prédio próprio é basicamente porque o gestor não tem muito interesse em ter um prédio próprio, tá? Então, assim, é lógico, tem alguns critérios, né, que hoje está um pouco mais difícil trazer dinheiro do governo federal para o Estado, mas se tiver um bom acordo, não vejo problema, tá? Mas a principal é essa questão mesmo, é a necessidade e o gestor público ter mais boa vontade para a coisa fluir mais rápido. A pergunta, Pode professor, falar. foi até no sentido de que parece que isso que nós estudamos, tanto essa disciplina como outras, e outros assuntos que a gente já falou, parece que não se aplica quando se fala de administração pública, né? Só se aplica na administração privada. Não, aqui é específico à administração privada, tá, Jeremias? Todo que a gente está passando aqui, ele é específico para administração privada. Ah, mas então não faz um plano de negócio? Fechou o microfone do senhor. Travou tudo aqui meu computador. Olha só, para a instituição pública, você trabalha plano de negócio, mas com outro formato, porque na instituição pública você não visa lucro financeiro. O seu lucro é a satisfação do seu cliente atendido, tá? Então, assim, como é que você mede, por exemplo, como é que você faz uma análise de mercado para uma instituição pública? Dependendo da instituição pública, eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, uma agência do INSS. O que ela vai ver? Ela vai ver qual é a população que aquele município tem de abrangência para poder abrir um posto de INSS lá. E qual o tamanho desse posto, tá? Aí ele vai ver isso e vai ver qual é a necessidade daquela população daquilo. Aquela população, o trabalho que aquela população necessita, já pagaria o salário de uma equipe para estar naquele lugar? Se sim, bacana. Aí é feito também um trabalho político, né, para a liberação dos recursos para poder ir para aquele local. Segundo ponto que eu falo para você seria de uma instituição de ensino. De uma instituição de ensino seria o quê? A região está em crescimento? A região tem a necessidade dessa instituição? As pessoas que estarão trabalhando nessa instituição virão de fora ou serão autóctones? Então, assim, esses são os pesos que você utiliza para um plano de negócio da gestão pública, tá? Que é diferente da gestão privada. Porque na privada, tudo que eu vou mexer na privada, a primeira coisa que eu tenho que ver é o quê? Vai dar dinheiro? Se vai dar dinheiro, tô dentro. Se não, tô fora. A não ser que você queira lavar dinheiro, né? Aí é outra conversa. Que eu acredito que não seja o caso de nenhum de nós aqui. Mas, para a instituição pública, é esse o perfil. Beleza? Dúvida? Bacana, então. E aí, depois que eu fiz aqui, eu considero a possibilidade de fazer o quê? De terceirizar serviço, né? Percebam que o quanto a quantidade de empresas grandes hoje que estão terceirizando serviços, por exemplo, serviço de limpeza, serviços em grandes empresas de obra. Eles terceirizam a finalização da obra, vocês já perceberam? Eu vou contratar uma empresa para poder fazer a limpeza da obra. Eu vou contratar uma empresa para fazer a pintura. Vou contratar uma empresa para fazer a parte elétrica. Então, assim,
Isso que antes era uma questão bem fechada da empresa, as empresas já estão levando em consideração a possibilidade de terceirização, tá? Pela redução de custo e de trabalho, por exemplo, de responsabilidade, tá? E aí ele vai falar para mim aqui que você precisa sempre estar pesquisando e avaliando as melhores opções de compra dos seus produtos, tá? E, logicamente, tendo cuidado, né, no caso de compra de usados, com a conservação e a questão da garantia. E ele vai me apresentar esse quadro aqui, ó, por exemplo, a descrição, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Pessoal, mas por que eu preciso ter o valor unitário nesse investimento fixo? Porque aqui, ó, no valor unitário das minhas máquinas, dos meus móveis e utensílios, dos meus veículos, é que eu vou calcular lá no final do ano, quando eu fizer o meu demonstrativo do exercício, tá? Ou seja, demonstrativo do resultado do meu exercício, a amortização de cada um desses bens, desses máquinas, equipamentos e bens que eu comprei, tá? E com isso, olha só, eu somando esses três quadros, eu vou ter o total dos investimentos fixos, beleza? Agora, capital de giro. Capital de giro é uma coisa linda demais. O capital de giro, ele é aquele montante de recursos que você precisa para o funcionamento normal da empresa, tá? Como é que é? Que é isso, então? Eu preciso ter dinheiro para comprar matéria-prima, mercadoria, para financiar a venda do meu produto, ou seja, para me dar prazo para o meu cliente, tá? E para pagar as despesas fixas. Aluguel, água, luz, telefone, internet, despesa com funcionário e por aí vai. Mas tá, professor, então como é que eu vou trabalhar a questão da minha matéria-prima? Primeira coisa que eu preciso fazer é uma estimativa do meu estoque inicial, tá? Porque o meu estoque inicial, ele é a minha matéria-prima, a minha embalagem, é aquilo que eu vou ter a necessidade e que é indispensável para a produção do meu material, tá? Para a fabricação do meu produto ou para a minha prestação de serviço. E ele vai deixar da mesma forma que para mim, né? Aqui no quadro, no Hora de Praticar, da mesma forma. Mas antes disso, ele vai falar para mim que o seguinte, que antes de fazer essa estimativa de estoque, eu preciso estar conhecendo quem são os meus fornecedores, tá? E aí eu vou fazer uma pesquisa bem minuciosa desse pessoal, vou saber quem é que tem o melhor preço para mim, a melhor condição de pagamento, tá? Porque a empresa ela tem duas formas de ganhar dinheiro. É reduzindo custos ou diminuindo o lucro, tá? Isso é o que ela consegue fazer para baixar o preço. Então, se eu consigo comprar mais barato, eu consigo vender mais barato. Então, eu já entro no mercado com preço competitivo que vai, logicamente, aumentar a receita da minha empresa, tá certo? Uma outra coisa é eu ter um controle bem apurado do meu estoque, tá? Sabendo exatamente que tipo de produto eu tenho, a quantidade que eu vou gastar dentro de determinado tempo e qual desses produtos sai mais, qual eu uso mais, tá? E aí eu vou perceber também aqui que para minha formação do meu estoque, eu preciso dar preferência, pelo menos inicialmente, para aquele material que tem um giro mais rápido, ou seja, aquele produto, aquela matéria-prima que eu gasto mais rápido, tá? E aquele que tem a melhor aceitação, lógico. Porque estoque parado por muito tempo, na maioria das vezes, é prejuízo. Beleza? E aí aqui ele apresenta o quadro, a estimativa de estoque da mesma forma, né? E qual é o caixa mínimo? Grana, money mínimo que eu preciso para me trabalhar no meu capital de giro. Tá. Eu preciso ter um capital de giro necessário para me poder movimentar a minha empresa, tá? Isso representa o valor em dinheiro que a empresa vai precisar ter. Para quê? Para cobrir os seus custos, né? Até que as suas contas a receber dos seus clientes que você financiou, você comece a receber e aí com isso o seu caixa vai começando a ser abastecido, tá? Então, em outras palavras, o caixa mínimo ele corresponde a uma reserva inicial de caixa, tá legal?
E aí ele vai, aqui mais embaixo, vocês vão ver que coisa mais linda que é calcular essa questão do prazo médio de venda, né? E aí ele vai falar para mim aqui que para mim calcular essa necessidade líquida de capital de giro, eu preciso definir qual é o prazo médio de venda, tá? Qual é o prazo médio de compra, de estoque, beleza? E assim, essas informações, quem vai te dar essas informações do prazo médio que você vai ter, tanto de venda quanto de compra? O seu concorrente, cara. Mas quem vai ser fiel nessa informação para você é o fornecedor que você escolher. Porque esse fornecedor, certamente, ele já vende para o seu concorrente. Então, você vai perguntar para o seu fornecedor, o Zezinho ali, que é meu concorrente, compra que tanto disso? Pelo menos no início, tá? Ah, ele compra 100, mas aí você vai olhar, peraí, mas o meu mercado é só 10, por que ele compra 100? O fornecedor está mentindo para mim. Entendeu? Então, você faz um cruzamento de informações do que você já tem do mercado com aquilo que o seu fornecedor falou. E aí você vai fazer o quê? Cruzar essa informação e utilizar aquilo que realmente é o adequado. Fazendo isso, tá? Você vai ter uma melhor apuração do seu capital de giro, tá? Já que a gente vai ter que financiar as nossas vendas para os nossos clientes. Como é que é esse financiamento? Eu vou financiar o cara? Porque você vai dar prazo para ele pagar 30, 60, 90, tá? E aí, por aí vai, né? E aí aqui gera para a gente, mostra a necessidade que a gente precisa ter de negociar com o nosso fornecedor. Porque da mesma forma que eu financio os meus clientes, o meu fornecedor vai me financiar também. Se eu consigo comprar com prazo e vender com prazo, o mesmo comprar com prazo e vender com prazo, eu vou estar quase que zerando o meu prazo, o meu tempo médio ali de financiamento da minha empresa. Entendeu? Isso vai fazer com que o meu capital de giro seja mais baixo. Ele vai mostrar para a gente agora aqui como é que a gente vai calcular a necessidade de capital de giro e o caixa mínimo. Olha só. Primeira coisa que ele vai mostrar para a gente é o meu contas a receber, tá? Como é que eu vou fazer esse financiamento? Olha, aqui eu vou designar, eu vou falar que eu tenho 100% do produto, dos meus produtos, e que 20% dos meus produtos eu vou vender à vista. Quem vai determinar isso é você, tá? No seu cálculo, para que você possa calcular o seu capital de giro, seu caixa mínimo, de uma forma que seja eficiente. 45% do meu produto, eu vou vender ele com 30 dias de prazo. 30% do meu produto, eu vou vender com 60% de prazo. E 5% dos meus produtos, eu vou vender com 90 dias de prazo. Como é que é isso, então, professor? Olha só, para mim saber aqui, em cima desse exemplo, tá? Eu vou calcular a média ponderada dos prazos de venda, que basta eu multiplicar o percentual de vendas que eu defini, quanto que vai ser, tá? Pelo número de dias que eu vou conceder para o cliente. Vamos lá para a gente ver? Olha só, quando eu falo aqui que eu vou dar, que 45% dos meus produtos eu vou vender a 30%, é a mesma coisa de eu falar que eu vou dar aqui, eu vou ter 13,5 dias de prazo para esse meu cliente de média ponderada, tá? Que é a média ponderada em dias. E assim vai. 30% a 60 dias, 18 dias, 5% a 90 dias, 4,5 dias, tá? E olha só, aí aqui eu vou somar tudo e vou saber qual é o meu prazo médio que eu preciso. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Já disse. Isso aqui, ó, o percentual você define primeiramente, tá? Depois você vai trabalhar isso aqui. Bacana. Então quer dizer que eu tenho como saber quantos dias eu vou dar de prazo aqui? Tem. Você tem como prever isso sim, com muita exatidão, tá? E aí eu venho para o segundo passo aqui, que é o quê? Aqui eu estava financiando. Agora aqui eu vou ser financiado. Olha só. Então, eu vou perguntar com o meu cliente, para o meu fornecedor, qual é o prazo médio que você vai me dar do seu produto? Ele vai virar para mim e falar assim, olha, 50% do produto que você comprar, eu quero à vista. Mas os outros 50%, eu vou te dar 30 dias de prazo. Opa, bacana. Eu vou seguir o mesmo princípio, eu vou fazer uma média ponderada e eu vou ter aqui, ó,
15 dias de prazo médio, tá? Utilizando o mesmo princípio anterior. E aí, agora eu preciso saber qual é a necessidade média de estoque, tá? Ó, é o prazo de permanência da matéria-prima ou das mercadorias no estoque. Isso aqui abrange desde a data que você fez o pedido até o momento que os produtos ou matéria-prima foi transformada e vendida, tá? Ó, lembra que uma coisa muito importante. Quanto maior o prazo de permanência das mercadorias em estoque, maior vai ser a necessidade de capital de giro. Como é que é isso? Exatamente. Quanto mais tempo eu tenho a mercadoria no meu estoque, significa que eu vou ter que financiar aquela mercadoria por mais tempo. Então, eu vou ter vou ter que ter mais dinheiro, tá? Olha, necessidade média de estoque em 5 dias, tá? Por que 5 dias, professor? Porque eu posso, em cima dos meus cálculos anteriores que eu fiz, de quanto eu pretendo vender, estimativa de venda, estimativa de produção, toda essa praia, eu posso calcular a minha matéria-prima para ter eu esses 5 dias de média de estoque aqui, de cada uma dessas coisas. Mas para isso eu preciso saber quanto tempo o meu fornecedor consegue entregar para mim o meu produto. Ah, o fornecedor só consegue entregar de ano em ano. Pô, então tem que fazer um estoque grande se eu vendo muito. Não, ele consegue entregar toda semana. Bom, então eu posso fazer um estoque menor e pedir com mais frequência. Ah, mas vai faltar esse produto? Pô, eu só tenho um fornecedor. Então vai faltar. Você tem que ter pelo menos 3 fornecedores de cada produto, tá? E aí, aqui dando continuidade ao nosso exemplo aqui, né, a permanência no estoque é de 5 dias. E aí eu vou ter que fazer agora o que? Olha, qual é a necessidade líquida de capital em dias, tá? Para me saber exatamente quanto eu vou precisar ter de capital líquido para o meu caixa. Preste atenção. Ó, eu fiz aqui que o meu contas a receber, eu tenho 36 dias que eu tenho que financiar o meu parceiro lá, do cliente, correto? No meu estoque, eu tenho o quê? Eu tenho, em média, de 5 dias que eu financio, tá? Ou seja, eu vou ter aqui um total de 41 dias de recurso da empresa fora do caixa, certo? Em quê? Em financiamento de cliente e compra de produto. Perfeito? Tá. Mas aqui, qual é o prazo médio que o meu terceiro lá, tá? Que o meu fornecedor vai me dar de prazo? Opa! Presta atenção. O meu fornecedor, aqui eu falei fornecedor, né, gente? Perdão, é estoque, tá? Qual é o prazo que o fornecedor vai me dar? Ó, 15 dias. Então eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir 41 de 20 de 15, eu vou ter uma necessidade líquida de capital de giro referente a 26 dias do valor diário de funcionamento da minha empresa. Mas como é que eu vou saber como é que é o valor diário da minha empresa? Vamos andar aqui que você vai ver. Ó, aí aqui ele está descrevendo o que eu acabei de falar. No caixa mínimo, ele vai representar o quê? A reserva em dinheiro que a empresa vai precisar para financiar suas operações iniciais, tá? E ela é obtida como? Vamos ver aqui? Olha, o custo fixo mensal da minha empresa. Eu descobri que o custo fixo mensal da minha empresa, tá? No exemplo que ele nos deu aqui no quadro 5.11, que está mais embaixo, é de R$ 4.400, tá? Necessidade fixo. Pagamento de aluguel, pagamento de água, luz, telefone, funcionário, é 4.400. Beleza? O meu custo variável mensal, tá? É em torno de R$ 9.000. É o quê? É comissão de venda, é marketing e coisa desse tipo. E eu vou somar, eu vou saber que eu vou precisar aqui, ó, em 30 dias, o meu custo da empresa é de 13.400. Eu vou diminuir os 13.400 por 30, que é o número de dias do mês. E eu vou saber que cada dia meu custa R$ 446,66. Beleza? Bom, aqui atrás eu descobri que eu tenho uma necessidade líquida de 26 dias. Correto? Tá. Eu vou pegar os 446, vou multiplicar por 26 e vou chegar
na necessidade do meu caixa mínimo, que é de 11.613. Beleza? O Madison aqui criou uma teoria de que o caixa mínimo seu, ele gira em torno de 80% do seu investimento mensal, do seu total mensal da empresa, tá? Mas isso é uma expectativa minha, tá? Alguns teóricos não concordam com isso, beleza? Mas é em média isso. Se você reservar 80% do valor do custo mensal da sua empresa para o seu caixa mínimo, a possibilidade que você tem de dar certo, de funcionar, é gigantesca, beleza? Aqui ele vai falar para mim que é o seguinte, olha, que o custo total corresponde ao somatório dos custos fixos e variáveis, né? E mais na frente aqui a gente vai aprender como é que a gente vai calcular esses custos também, tá bom? Ó, essas informações elas poderão ser obtidas no demonstrativo de receitas, demonstrativo de resultados, perdão, que é elaborado no final do plano financeiro, tá? Por isso a gente tem que seguir aqui, porque a gente vai aprender como é que a gente vai fazer isso certinho. Você deve ter notado que quanto maior a sua necessidade de capital líquida de giros em dia, maior vai ser o seu caixa mínimo, né? Então, se você negociar prazo com o seu cliente e o prazo com o seu fornecedor, né? E não manter mercadoria parada por muito tempo em estoque, você vai conseguir ter uma necessidade menor de capital de giro. Beleza? Show, né? Então, aí é isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui, somar o estoque inicial com caixa mínimo e eu vou ter o valor do meu capital de giro, tá? E aí eu vou calcular aqui aqueles prazos que eu falei para vocês na hora de trabalhar aqui, tá? Investimentos pré-operacionais. Que paradinha é essa? Isso aqui são os gastos realizados antes das atividades se iniciarem, tá? Que pode ser o quê? Despesa com reforma, pintura, parte elétrica, adequação de local, né? Até mesmo taxa, registro, tá? Tirar o vará, tudo está aqui no investimento pré-operacional. Beleza? E aí ele vai falar para mim aqui como é que eu faço isso. E o investimento total é o quê? É o estimativa de investimento fixo, capital de giro, estimativa de pré-operacional. Beleza? Eu somando isso, eu vou chegar no meu capital, no meu investimento total. Beleza? Depois que eu fizer isso, tá? Em seguida você vai avaliar se o capital de criação da empresa será feito de que forma? O recurso vai ser próprio, tá? Você tem dinheiro para isso? Não, eu vou pegar dinheiro com um terceiro. Com quem? Ah, meu avô vai me emprestar. Bacana. Para isso, tá? Mesmo que seja o seu avô que vai te emprestar, você precisa ter esses cálculos prontos. Mas se você precisar recorrer a uma instituição financeira, tá? Você precisa deixar bem definido quanto cada sócio vai entrar com o valor, tá? Então aí aqui, olha, pense em como irá buscar os recursos para iniciar ou ampliar seu negócio. Se você dispor de capital necessário para isso, ou seja, recurso próprio, ou se você vai recorrer a banco, tá? Quando você for fazer uso de financiamento, é interessantíssimo você procurar o gerente do banco da sua empresa, tá? Esse cara vai te mostrar se tem alguma linha de crédito com juro menor para o seu tipo de empresa. Ele vai mostrar para você que se você fizer assim ou assado, vai ficar melhor para você, tá ok? Olha, outra coisa aqui é verificar se você está apto a atender essas condições, e se a empresa vai gerar resultado que possibilita a quitação do financiamento, tá? Depois de tudo pronto, a empresa vai dar o retorno que eu espero? Ah, como é que eu vou saber isso? Mais abaixo vocês vão aprender como é que você vai calcular o lucro e a lucratividade, beleza? Ó, caso contrário, você tem que buscar alternativas. E uma dessas alternativas pode ser o quê? Não abrir a empresa agora, esperar para abrir o próximo ano. Desde que você não perca o time, né, do negócio. Beleza, pessoal? Então aí agora a gente já parte para a próxima semana, a gente vai falar estimativa do faturamento mensal da empresa. Beleza? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo.
Bacana. Então façam um favor para mim. Escrevam um presente para mim aqui no nosso chat, por favor, para mim poder gerar a frequência depois de forma que não seja injusta, dando frequência para quem não participou e não dando para quem participou. Beleza. Bacana, gente. Muitíssimo obrigado a vocês. E até a próxima aula, se Deus permitir. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu, eu que agradeço, Jeremias. Boa noite.